Vamos lá, fala assim, olha, Pastor Vitor, é tão bom ter você conosco. Fala assim, seja muito bem-vindo. E agora? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, que alegria e que bênção estarmos aqui na casa do Senhor para lhe dar toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. E na verdade nós já observamos em espírito que o Senhor aqui está. Não é? Todo o louvor, toda a adoração voltado para Ele, para a sua glória, para o seu sacrifício. Quando nós louvamos e adoramos a glória de Deus, Ele se faz presente. Na verdade, nós muitas vezes temos que entender isso mesmo até no nosso devocional. Quando nós buscamos e começamos no nosso devocional a adorar a sua glória, tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, o seu amor por nós, nos ter feito justos, nos ter redimido, ter pago um alto preço por nós, nos ter curado, nos ter perdoado, a nossa hora de oração passa muito rapidamente. Porquê? Porque quando nós começamos a louvar e a agradecer a Deus o que Deus fez por nós, o tempo voa, porque o nosso espírito tem necessidade de glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele está a fazer por nós e por tudo aquilo que Ele irá fazer todos os dias na nossa vida. Porquê? Porque quando nós glorificamos, quando nós louvamos pela sua glória, Ele sempre está. Na verdade, nós temos essa promessa de Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Evangelista, você fez mal a conta. No nosso devocional não estamos 2 ou 3, não estamos 4. Está o Pai, a presença do Pai, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo e nós. Por isso a Trindade está presente quando nós oramos. Porque um dia deste alguém me estava a dizer, não, o nosso devocional, às vezes parece que eu não sinto a presença. Porque a Bíblia diz que quando tiverem 2 reunidos, certamente era porque eu orasse juntamente com a minha esposa. Não. Quando nós buscamos a glória, quando nós oramos ao Pai, a sua presença se faz presente. Para quê? Para nos abençoar. Amados, a nossa vida, eu não sei porque é que estou a dizer isso, mas os irmãos já estão habituados, não é? A nossa vida de oração torna-se muito pequena a pedir-nos coisas para nós, quando nós nos voltamos para Deus e nos voltamos para as pessoas que nós muitas vezes sabemos e Deus nos dá a revelação que precisam muito mais das nossas orações por elas do que por nós próprios. E muitas vezes cumprimos esse princípio evangelista. Nós semeamos na vida de alguém. O semear na vida de alguém não é só finanças. O semear na vida de alguém, acima de tudo na nossa vida, deve ser oração. Porque aquele que semeia orando por outros, colhe oração de outros, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Evangelista, e se ninguém orar por mim, se ninguém orar por si, o próprio Espírito Santo o abençoa na altura que você está a orar para os outros. É uma palavra bíblica: mais abençoada é dar do que receber. Por isso, quando nós oramos por todos aqueles que muitas vezes nós sabemos, no corpo de Cristo, na igreja, os nossos vizinhos, quantas e quantas pessoas nós sabemos que passam dificuldades. E quando nós na igreja falamos em dificuldades, toda a gente tem a ideia que nós estamos a falar de dificuldades financeiras. Amados, eu aprendi que aqui na Europa há muito mais necessidade da glória de Deus do que necessidade de dinheiro. Há muito mais necessidade de vida de Deus do que dinheiro. Porque Deus é fiel para connosco. E nós podemos ter a certeza que aqueles que buscam o seu reino, porque é que nós estamos aqui? Porque buscamos o reino do Pai. O que busca o seu reino e a sua justiça não faz mais nada. Todas as coisas lhes serão acrescentadas. O Evangelho é muito simples, nós é que complicamos. Aquele que busca a justiça do Senhor, aquele que busca viver de acordo com o propósito de Deus, sossega em Deus e as bênçãos vêm sobre ele e o alcança. Por isso Jesus disse para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Porquê? Porque nós temos mais valor do que os lírios do campo e os pássaros. Porque o nosso Pai sabe daquilo que nós necessitamos antes de nós pedirmos.
Porquê? Porque Deus é fiel. Porque Deus tem uma aliança connosco. E se Ele habita em nós, sabe tudo sobre a nossa vida. E Ele habita em nós de uma forma tão profunda que a palavra de Deus nos diz que Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, até no lugar onde nós não conhecemos. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas palavras, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as motivações do nosso coração, Ele conhece tudo. Então confiemos neste Deus que é Pai, neste Jesus que depois de ter ressuscitado dentre os mortos se sentou à direita de Deus Pai somente para fazer algo: interceder por ti. Amados, se nós entendêssemos a palavra, a profundidade da palavra, nós aquietávamos o nosso coração e vivíamos somente a dar glória. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E nós muitas vezes dizemos: Senhor, eu estou a sofrer tanto, Senhor, está a ser tão pesado, está a ser tão difícil, e nos esquecemos que nós temos um intercessor que vive em nós. Mas esquecemos também que aquele que foi crucificado na cruz do Calvário está sentado em um lugar de autoridade, que reina sobre todas as coisas, que Ele tem poder sobre todas as coisas, e Ele intercede por nós. Aleluia. Aquele que venceu a morte intercede por si. Aquele que se levantou dentre os mortos intercede por si. Aquele que levou todas as suas dores, as suas enfermidades e pagou por todos os seus pecados intercede por si. E a sua preocupação para connosco foi tão grande. Estou a fazer um esforço de não andar aqui de um lado para o outro, amados, vocês não querem saber. E a sua preocupação por nós foi tão grande que Ele disse: eu não vos vou deixar órfãos. Eu enviarei o Consolador, que não estará somente entre vós, estará em vós. Glória a Deus. Amados, o cuidado do Pai para conosco é de eternidade a eternidade. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava preparado antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, para ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. Sabe porquê? Porque Deus tem previsão antes de nós termos a dificuldade. Deus tem provisão antes de nós passarmos alguma dificuldade. Deus tem provisão para nós em todas as áreas da nossa vida. Como não adorá-lo, como não buscá-lo, como não ter a certeza que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é autoridade sobre todas as coisas. Como não crer que quando nós oramos Ele nos ouve. Como não acreditar que se nós estivermos na palavra, nós estamos nele, porque Ele é a palavra. E a palavra habitar em nós, porque o que nos vai tornar fortes é a palavra habitar em nós. Se nós estivermos nele e Ele em nós, pedireis tudo o que vós necessitais e ser-vos-á dado. Jesus não disse que não nos dá quando nós estamos na palavra e a palavra está em nós. Quando nós mergulhamos na palavra e permitimos que a palavra mergulhe em nós, não há vida de oração sem sucesso. E isto é curioso, porque nós estamos numa altura em que se vê muitos filhos de Deus em dificuldade da situação de não saberem o poder que têm como filhos de Deus. Nós somos embaixadores do reino. Eu estava a ouvir o testemunho daquele amado irmão. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus e digo: Senhor, obrigado pelo dom que o Senhor colocou sobre a sua vida. Deus colocou isso como um dom. Se fosse a recrutar jogadores de futebol, não havia clubes na primeira divisão, nem na segunda, nem na terceira. Não tenho dom para isso. Quando eu estava a ouvir aqui o pastor na introdução do culto, o seu entusiasmo, a forma como abriu, eu acho lindo quando nós nos permitimos falar e falar de Deus e permitirmos que Deus, através do seu Espírito, fale através de nós. Se eu perguntar a ele: pastor, você tinha uma ideia de começar 10, 12 minutos e falar do que você fala? Não. Deus acrescentou. Porquê? Porque Deus ama nos usar para sermos um canal, para ser bênção. Ele
usa-nos para Ele ser bênção. Em tudo o que nós fazemos, Deus nos usa. Em tudo o que nós fizermos, para nós sermos bênção de Deus, boca de Deus, andar de Deus, toque de Deus. Todas as coisas que nós fazemos, devemos fazer em nome de Deus. Porquê? Porque se nós formos sensíveis ao seu Espírito, Ele se move em nós. E se Ele se move em nós, não há derrota, nem há impossibilidades. Amado, o sucesso de Jesus foi uma íntima comunhão com o Pai. Mas Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Mas você lembra-se que a palavra de Deus nos diz que aconteceu algo que impactou os céus e impactou o inferno. Deus se fez carne e se humilhou à condição de ser humano. E na condição de ser humano, desceu ainda mais, porque foi exposto na cruz como uma maldição. Ele não era a maldição. A maldição eram os nossos pecados. E os nossos pecados foram cravados na cruz através dele. Amados, se nós entendêssemos a palavra, quando Jesus naquela cruz disse ao Pai: está consumado. Tudo está nele. Tudo está na obra que ele fez. A provisão de Deus para as nossas necessidades não nos é dado hoje. Foi-nos dado quando Jesus disse: está consumado. E quando o véu foi rasgado de cima a baixo, é para que o homem entendesse que já não havia um templo físico em Jerusalém. O templo hoje somos nós. Aleluia! Deus saiu de um templo para habitar no nosso coração. Nós somos tão importantes que Deus habita em nós. Deus habita na nossa vida. Deus habita no nosso coração, no nosso espírito. Quando se fala coração, não é aquele órgão que bombeia sangue, é o nosso âmago. A parte mais interior que existe em nós é onde nós o podemos escutar. Um dia desse alguém perguntava ao evangelista: como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Eu não sinto. Bem, primeiro nós temos certezas pelo que está escrito. Essa é a certeza que nós temos. Mas como eu sabia que ele não ia ficar satisfeito, eu disse: olha, fecha os olhos agora aqui comigo. E ele fechou os olhos e ele diz: eu não amo Jesus, eu não sirvo a Jesus, eu não amo a palavra de Jesus, e quando morrer vou para o inferno. E ele disse: não, isso não. Mas isso não és tu que estás a dizer, é o Espírito Santo em ti que te dá um testemunho daquilo que é a vontade e a palavra de Deus em tua vida. Então é essa voz interior que é o Espírito Santo em nós. Quantas vezes nós vamos para fazer algo e algo nos diz: não vai, não faz, não faz assim. Quantas vezes nós estamos ao telefone naqueles dias mais nervosos e algo nos diz assim: não trates a tua esposa assim, não desobedeças desta forma, não desonres desta maneira, não, vai para casa, faz um fim de semana em família, faz um fim de semana diferente. É o Espírito Santo que cuida de nós e de todas as áreas da nossa vida. E na verdade nós devemos, não sei porque é que estou a dizer isto, mas na verdade nós devemos de interceder e de orar pelo nosso cônjuge, sem aquelas palavras que anulam a nossa fé, que é: ele nunca vai mudar. Evangelista, se você soubesse como é o meu marido não é assim como você pensa. O meu marido é desastroso. Você anula a sua fé através das palavras que saem da sua boca. Paulo dizia: eu criei no coração, e porque criei no coração eu falei, porque a vida e a morte estão no poder da palavra. Aliás, o versículo nem é assim. Assim foi o que eu disse durante anos e anos e anos. A morte e a vida estão no poder das palavras. Eu dizia a vida e a morte. Não. A morte e a vida é a mesma coisa, evangelista. Não. A palavra nos alerta que antes de termos a vida, nós podemos ter a morte nas nossas palavras.
Talvez você entenda porque é que às vezes há áreas da nossa vida que não vai bem. Talvez você entenda. A palavra de Deus diz que nos nossos lábios haja sempre uma expressão de louvor e de adoração. Só não louva e adora através dos lábios quem não tem conhecimento de quem é Deus e o que Deus fez por ele. Quantas e quantas vezes a nossa boca serve para nos prender, como dizem provérbios. Prendemos com as palavras que saem da nossa boca, enredamos com as palavras que saem da nossa boca. O Espírito Santo está-me aqui a trazer, não sei porque, aquele irmão como exemplo. Quando ele vai referenciar um jogador, ele não vai dizer, eu tenho um jogador, se calhar eu não sei o que é que vou dizer, não sei o trabalho dele, mas ele não vai dizer, tenho um jogador que não joga nada, não presta, é péssimo, e se você o contratar, ele vai se alajar daqui a 2 meses. Ele não vai dizer isso. Ah, não, ele vai mentir. Não, ele vai ver as qualidades. Porque é que nós, muitas vezes, no trabalho, o nosso patronato, o próprio sistema do nosso trabalho, nos leva a falar e a pensar o melhor. Esta água é excelente. No fundo eu posso saber que não é excelente, mas eu digo que é excelente. Porquê? Porque se eu não disser que é excelente, eu vou colher os resultados daquilo que falei. Amados, estamos a falar da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, que vai e penetra até o mais íntimo do nosso ser e que tem poder de dividir juntas e medulas. Você consegue dividir juntas e medulas? A palavra consegue. Então porquê é que às vezes nós duvidamos e não nos apaixonamos pela palavra? Amados, muitos de nós, quando começámos a namorar, era uma altura de paixão. Até o feio parecia bonito e o imperfeito parecia perfeito. Eu sei que para os irmãos não foi assim. Sei que os irmãos não pensam dessa maneira. Mas nós suspiramos. Davi também dizia que suspirava, assim como a corça suspirava pelas águas, ele suspirava pela presença de Deus. Ele precisava do respirar da presença. E Davi não tinha o Espírito Santo nele, tinha o Espírito Santo sobre ele. Nós temos o Espírito Santo em nós e não suspiramos como a corça suspira pelas águas. Nós não suspiramos pelo Espírito em nossa vida. E eu creio que nesta noite, nesta introdução nada pensada, que o Espírito Santo já nos trouxe alguma direção. Nós podemos viver em vitória, crendo na palavra. Nós podemos viver em vitória, praticando a palavra. Nós podemos caminhar na vitória entendendo que a palavra é viva, eficaz, a palavra é luz, a palavra é cura, a palavra é tudo. É tudo. Eu achei piada o que o pastor estava a dizer, piada no sentido de meditar. Há países que não é tão fácil de viver ou tão liberal. Amados, quando a igreja não marca a posição numa nação, a nação está entregue ao poder do pecado. Não é um Estado que tem que mudar a vida da igreja. Somos nós que temos que mudar a vida e a mentalidade do Estado. Somos nós. Quem tem valores cristãos e bíblicos somos nós. E uma igreja que ora paralisa o inferno. É a evangelista dela ao versículo. Os irmãos são muito nobres, mas há lugares que eu prego que eu vejo mesmo as pessoas a dizer, dê lá um versículo para isso. E aqueles que não perguntam, eu faço questão de fazer a pergunta para eles. Dê lá um versículo para eles, para isso. Não é a porta da igreja que tem que resistir às investidas de Satanás. É o inferno que não prevalecerá ante a igreja do Deus vivo. Não é a igreja do Deus que nós queremos comercializar. Não é a igreja do Deus que nós banalizamos. Não é a igreja do Deus que
que é Criador dos céus e da terra. É a igreja do Deus vivo. Destorna as portas do inferno. O que significa que, ainda que Satanás se tente proteger, uma igreja que sabe a sua autoridade e que conhece a palavra, vence o inferno, não vence só o maligno. João disse que nós vencemos o maligno, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E nós passamos a vida, não aqui, claro, Portugal é muito diferente, nós somos outra coisa, não é? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ponto final, parágrafo. O mundo não nos afeta. Os demónios não têm de nos afetar, porque maior é o que está em nós. E nós somos fortes porque Ele está em nós. E nós estamos nele. Nós duvidamos daquilo que os demónios sabem de cor. E porque Satanás é o pai da mentira e os demónios são os mentirosos filhos de Satanás, tudo aquilo que ele vai fazer é que você duvide da palavra. E quando nós duvidamos da palavra, nós deixamos de viver o melhor e damos localidade ao inimigo. Satanás não entra na porta da minha casa. Vou mais longe. Não entra no meu prédio. E ponto final, parágrafo. Ali habita um embaixador, um filho de Deus, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Você lembra-se quando o povo de Israel saiu do Egito? Antes de eles serem libertos, o que é que Deus diz? Peguem no sangue e ponham nos umbrais da vossa porta. Nós não necessitamos pôr o sangue nos umbrais da nossa porta. Nós temos o sangue em toda a nossa casa. Como é que o inimigo entra? Mas que evangelho é este que nós não entendemos a profundidade? O que está escrito nos céus. Para sempre a palavra de Deus está escrito nos céus. Satanás conhece a palavra. Deixa-me dizer outra coisa. A questão muitas vezes é que Satanás conhece mais a palavra do que nós. Ele não tem revelação da palavra, mas ele conhece a palavra. Ele deturpa a palavra, porque no dia que você entender o poder da palavra e aplicar a palavra, Satanás fica paralisado. Porque Jesus decretou: nem só de pão viverá o homem. Quem é que aqui gosta de comer? E Coca-Cola. Agora menos. Agora menos. Nem só de pão o homem viverá. O homem viverá de toda a palavra. Não é de algumas palavrinhas, não é de alguns textos, não é de alguns versículos tirados do contexto. O homem viverá pela palavra. Foi desta forma que Jesus começou o embate com Satanás. E Satanás disse: bem, eu tenho um grave problema. Qual é o problema? É que eu vou ter que falar a palavra para saber se realmente ele é o Filho de Deus. Presta atenção ao que eu lhe vou dizer. Satanás questionou a Jesus: se tu és o Filho de Deus, você acha que não vai questionar a sua vida? Então, se ele conhece, ele sabe que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus faz parte da Trindade, da eternidade passada, e ele ainda quer pregar. Você acha que ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus? O que ele queria fazer é o que faz na sua vida. Se tu és Filho de Deus, faz. Se tu és Filho de Deus, manda. Se tu és Filho de Deus, se tu és Filho de Deus, a tática é a mesma connosco. Se tu és Filho de Deus, se tu não tivesses aqueles pecados, se tu não falasses daquela maneira, se tu não tivesses errado naquilo que tu fizeste, tu até poderias ser um Filho de Deus. Mas tu não és um Filho de Deus. Deus não está satisfeito contigo. Deus não está alegre contigo. E sabe o que é que muitas vezes faz-nos falta? Meditarmos da palavra e entendermos que nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos. Nós fomos justificados por ter aceito o sacrifício de Cristo. Uma coisa é justificação, outra coisa é santificação. Justificação, quando nós aceitamos Jesus no coração, somos tornados justos e ponto final, parágrafo.
Ponto final, parágrafo, para Deus e para Satanás. Para muitos cristãos não é assim. Pensam que pelas obras é que atingem a justiça. Não tem nada a ver. Então, mas eu devo continuar a errar? Eu posso que não? Aí entra o processo de santificação. Eu me santifico e cresço em Deus dia após dia, hora após hora, segunda após segunda. Eu tenho uma vida santa buscando, mas eu sou justo porque Ele habita em mim. E sabe uma coisa, você pode dizer assim, evangelista, você não sabe o que está a dizer. Eu até gosto quando os irmãos dizem, não dizem, não verbalizam, mas pensam. Mas eu não me sinto justo. Preste atenção, se você não fosse justo, o Espírito Santo não habitava na sua vida. E ponto final, parágrafo. Ele só habita na sua vida porque você foi perdoado, limpo. Nós muitas vezes conhecemos o básico. Amados, eu estou incluído. Eu tenho fome e sede de o conhecer. Eu quero chegar ao céu e saber que existem ruas de ouro e de cristal. E que Ele me dirá, entra, bom e diligente servo. Que Ele me vai dizer, tu és como uma virgem que estava preparada para te encontrares com o noivo. Eu sou o noivo, tu és a virgem. Entra para a comunhão do teu Senhor. Mas se eu não for meu Senhor e a minha relação com Ele não for do Senhor, eu vou me sentar à... Como é que eu vou dizer que vou sentar à mesa da comunhão? Se o meu dia-a-dia com Cristo não tem comunhão. Evangelista, você está-se a desviar da palavra não estou. Em Apocalipse, Jesus nos alerta quando diz, eis que estou à porta e... Mas se Ele está à porta, está do lado de fora. Porque se Ele estivesse do lado dele, não tinha que bater à porta. E diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. E muitos pensam, não aqui, não em Portugal, que o Senhor entra na nossa casa para limpar o pó. Para limpar a sujeira, para ver se o meu quarto está bonito ou está feio, se os meus móveis são bonitos ou são feios. Ele entra para sentar à mesa e Ele quer cear comigo. E eu vou cear com Ele. Porque eu abri a porta do meu coração para ser digno de sentar à mesa com Ele. Evangelista, nós queremos ouvir sobre milagres. Está para falar de milagres? A fé é o firme fundamento. Você não pode dizer que tem fé quando você não tem firme aquilo que é a palavra e tudo aquilo que Cristo fez por si e o amor que o Pai tem por si e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Somos filhos de Deus, somos vencedores. Somos vencedores. O sangue nos cobre, o sangue nos purifica, o sangue nos trouxe salvação. Mas o Senhor, amados, se eu soubesse que ia pregar isto, eu estou a ser tão abençoado, porque a mensagem é para mim, vocês só estão a ouvir, a mensagem é para mim também. Se nós entendêssemos a glória que é Deus nos ter salvo para nos usar. Ele nos salvou, não é para nós termos apenas a vida eterna. Ele nos salvou para nos usar. E agora veja, o barro entende que o oleiro quer fluir através dele. O barro precisa de entender que o oleiro quer fluir através dele. Nós fomos criados por Deus no ventre da nossa mãe. Nós não nascemos por iniciativa própria.
Os nossos pais não tinham poder, sem o consentimento de Deus, de gerar vida. O Senhor permitiu que nós nascêssemos. Evangelista, você diz cada coisa mais estranha. Então, e aqueles que nasceram de um estupro? E aqueles que nasceram de filhos de pais toxicodependentes? E aqueles que foram abandonados? Nesses Deus vai manifestar a glória dele sobre as suas vidas. Sabe usando quem? Os vasos. Os irmãos aqui vão se sentir enciumados. Usando os vasos. Falando através de nós, se movendo através de nós. Não há coisa mais profunda e bonita do que nós entendermos que Deus nos salvou para se mover através de nós. Você consegue entender que tudo à nossa volta perde o sentido do nosso interesse quando nós entendemos que o seu interesse deve ser superior ao nosso interesse? Porque se o nosso interesse for superior ao seu interesse, nós seremos cegos, pobres, miseráveis e nu, diz a palavra. Pastora Dorinha, quanto tempo eu tenho mais? Porque eu ainda não comecei a introdução. Só para assustar. Só para vos assustar a vocês. Até às 9. A fé é um firme fundamento. E sabe o que é que me encanta? Eu fui direcionado por Deus a ler o Evangelho de João, o último Evangelho a ser escrito. João era aquele discípulo que amava a Cristo, que inclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Aquele que, na verdade, Jesus disse que era o Filho amado. João foi tão marcado pelo amor de Cristo que no final da sua vida diz-nos muitos relatos da história que João apenas conseguia dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque João entendia que a base dos verdadeiros filhos de Deus é amar. O amor é o selo de que verdadeiramente Deus está em nós e se move através de nós. O amor não apenas... E Satanás é muito sábio, porque ele vai direcionar o nosso amor naquilo que não interessa nada. Mas o evangelista está a falar dos de fora, não estou a falar dos de dentro. Porque muitas vezes o nosso amor é direcionado para aquilo que nós queremos e não para aquilo que o Senhor quer. João vai começar o seu... Se acabasse agora, os irmãos já tinham sido... Eu se acabasse agora, já estava abençoado. Lembra-se como começou o Evangelho de João? Eu vou... Deixam-me pregar apenas 2 versículos para terminar às 9. João começa o Evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Logos, a palavra, e a palavra estava no princípio, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Onde é que eu vos quero guiar? Que princípio é este que João está a falar? No princípio era o Verbo. Mas que princípio? Os irmãos podem abrir em Gênesis 1, capítulo 1, no início de todas as coisas. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. E diz-nos em Gênesis 1:1 o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. João está-se a referir a um princípio antes deste princípio. Em Gênesis, o que a palavra de Deus nos diz é: no princípio criou Deus o universo. E quando criou o universo, criou a terra.
Mas João estava a dizer que Jesus, o Verbo, que estava com Deus, que era Deus e que estava no início, foi antes da criação do universo. O Jesus que nós amamos e adoramos é Deus. O Jesus que nós amamos e adoramos estava em unidade com Deus antes da criação do universo. Amados, nós não somos importantes. Nós fomos amados pelo Criador do universo antes de criar todas as coisas. E sabe o que é interessante? Deus teve tanto amor para com a sua própria criação, que primeiro Deus criou aquilo que ia suprir o homem, depois é que criou o homem, para que o homem usufruísse do melhor de Deus. E depois de Deus ter criado o homem, o Senhor descansou. O homem e a mulher, o Senhor descansou. Primeiro Deus fez toda a obra da criação e depois criou a humanidade, a raça humana, e nós fazemos parte dessa raça humana que o Senhor desenhou quando diz: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. O que estragou esta situação foi o pecado de Adão e de Eva. Mas se nós entendermos a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5, nos vai dar a entender que nós fomos colocados exatamente no mesmo nível que Adão tinha antes de ter pecado. O apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. Quando nós nascemos, estávamos em Adão. Hoje, nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, isto muda radicalmente a nossa história de vida, ou deve mudar a nossa história de vida. Você é importante para si. Você é importante para si. Você se ama a si próprio. Você se valoriza a si próprio. E você se ama a si próprio. Porque uma das coisas que o Senhor quer é que nós nos amemos a nós próprios. Às vezes nós ouvimos dizer: temos que mortificar a carne e tirar de nós todo o egoísmo e nos centralizarmos em nós próprios. Mas sabe, um filho de Deus que não se valoriza sai fora do propósito de Deus, porque o Senhor quer que nós nos valorizemos. Nós temos a mente de Cristo porque temos valor. Nós temos um coração, um espírito sensível a Deus, porque o Senhor quer que nós nos amemos a nós próprios. Sabe que o Senhor fica contente quando você se levanta de manhã e se olha ao espelho e gosta daquilo que vê. Mas ainda que você não goste daquilo que você vê, o Pai o ama com um amor que você nunca vai entender. Nós não estamos aqui por mero acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor nos criou. Eu gostava de ter o cabelo liso, não tenho. O Senhor fez assim, permitiu que fosse assim. Gostava de ser ainda mais alto, não sou, mas dou glórias a Deus porque não posso queixar. Permitiu que eu nascesse num lar abençoado, ainda tenha sido o primeiro a converter-me. O Senhor permitiu. E este é um campo sensível muitas vezes de ministrar. Porque existe logo os profetas da desgraça que vêm questionar, e aqueles que não nasceram tão bonito, elegante como o evangelista. Eu entendo. É só porque estamos a gravar.
Em todo o ser humano que Deus permitiu viver, há um plano de vitória. Onde é que você vê isso, evangelista, quando Jesus curou aquele cego de nascença? E toda a gente ao redor dizia: Senhor, quem é que tocou? Ele ou os pais? Porque nós queremos entender e compreender a origem do mal. Nós muitas vezes desviamos a nossa atenção de Deus quando nós queremos entender a própria origem do mal. Os 3 amigos de Jó queriam entender o porquê que ele estava a sofrer, não estavam nem aí para arranjar uma solução. Eles queriam é saber qual é o teu problema. E há tantos ensinamentos no livro de Jó. Ontem alguém me perguntava assim: evangelista, porquê é que Deus matou os filhos de Jó e não matou a mulher de Jó? Simples. Porque Deus disse que Satanás não tocava na vida de Jó. E a esposa fazia parte integral da vida de Jó. Não teve autoridade para tocar na esposa de um homem que honrava e sabia a unidade do casamento. Mas isso é outra pregação, senão tem que demorar mais de 2 horas. Em todas as coisas o Senhor tem propósito. Quando aquele cego de nascença, quando Jesus chegou perto dele e cuspiu no chão e fez o lodo e disse: vai ao tanque de Siloé, e o cego disse: não vou. Acabou o milagre. Porque Jesus disse: vai, e ele disse: não vou. Vai, lava-te, e ele disse: eu não vou, eu sou cego, eu não consigo ver. Eu não vou! E o Senhor disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E ele foi e enxergou. Mas ele não era cego de nascença. Ele nunca tinha visto. Mas sabe, o Senhor curou o cego por graça e misericórdia. Mas o Senhor curou o cego porque na sua presença a escuridão e as trevas não têm poder perante Ele, que é a luz. Mas o Senhor não disse que nós somos a luz do mundo? Então, se nós somos a luz do mundo, que poder tem as trevas e a escuridão diante de nós? E termino dizendo o seguinte, amados. Este milagre era um milagre que demonstrava a misericórdia e a graça de Deus. Porque em momento algum este homem teve fé. O cego não teve fé em momento algum. Jesus chegou perto dele, cuspiu no chão. E entenda que cuspir no chão para a mentalidade e cultura judaica era dizer: tu és amaldiçoado, tu não tens o favor e a bênção de Deus. Quando Jesus cuspiu no chão, Jesus estava a se identificar com aquele cego que durante muito e muito tempo ele foi excluído da própria sociedade. Evangelista, porquê é que você diz que ele foi excluído da sociedade? Porque se você prestar atenção à palavra de Deus, depois do cego ser curado, diz que os vizinhos, o que é um vizinho? É alguém que habita perto. Perguntaram: é ele ou não é ele? Se fossem vizinhos próximos e preocupados com o cego, sabiam que era ele. E porquê é que ele pedia esmola? Porque aos 13 anos foi abandonado por pai e mãe. Porque perante a cultura judaica, alguém que fosse cego ou alguém que tivesse enfermidade, os pais podiam afastar a educação e o suporte financeiro a partir dos 13 anos. Por isso você vai entender quando aquele cego, quando Jesus chega perto dele e diz: o que é que tu queres que eu te faça? E o cego, que parecia um cristão do século XXI, não respondeu ao mestre, disse: eu não tenho ninguém que pegue em mim e me ponha no tanque. Mas pôr no tanque é sinal da misericórdia e da graça, porque estava uma grande multidão no tanque de Betesda, mas só uma namorada
de quando as águas se moviam. A graça não era para todos, a graça não era global, a misericórdia não era para toda a gente. E sabendo que ele estava assim, então não foi a primeira vez que o mestre visitou o tanque de Siloé, o tanque de Betesda. O que é que queres que eu te faça? Senhor, eu não tenho ninguém. Porque se tivesse aqui alguém durante 38 anos, alguém durante 38 anos, que pegasse em mim e me empurrasse, me lançasse no tanque, mas eu não tenho esse alguém. Mas Jesus só lhe perguntou algo muito simples: queres ser curado? Mais tarde, ele foi expulso da sinagoga porque o seu milagre impactou a cultura judaica, impactou os fariseus, impactou os saduceus, impactou os mestres da lei, expulsaram-no da sinagoga. Mais uma vez, 38 anos, expulso por pais, cuspido tantas vezes como sinal de maldição. E agora, depois de voltar a ver, foi expulso da sinagoga. Por isso é que nós temos que entender que muitas vezes estar na igreja não significa que nós temos o mesmo coração do que um mestre. Não estou a falar daqui, estou a falar de lá fora. De outras igrejas. Não tem nada a ver, também. Não tem nada a ver. É a pastora Darinha deixar que vocês não vos amarem uns aos outros. Jesus, quando soube que ele foi expulso da sinagoga, foi ter com ele. Porque na verdade o cego tinha sido curado, mas ainda não tinha visto Jesus. E Jesus chega perto daquele cego e diz assim: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Messias que está para vir? Crês tu naquele que vem em nome de Deus? E o cego diz: quem é, Senhor? Quem é ele? Para que eu possa crer. E Jesus disse: agora que não és cego e que tens visão, eu te vou dizer: sou eu que falo contigo. E aí o cego se encontrou para uma íntima comunhão de crença em Cristo. Ele diz: eu creio, Senhor, e o adoro. Sabe porque é que Jesus foi ter com ele? Para demonstrar a graça e a misericórdia. Porque no coração daquele cego estava uma fé, um amor, uma crença que muitos de nós lá fora não têm. Nós queremos o poder, nós queremos os milagres, mas o Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer que o amemos de todo o nosso coração. Sabe? Quando você chegar à eternidade, você pode entrar na eternidade com pouca fé, mas você não entrará sem gratidão. Você pode entrar com poucos sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Foi você que quis assim, se não creu na palavra. Mas sem gratidão. Um coração sincero que se derrama diante de Deus. Eu creio que ninguém verá Deus. Vou dar uma maravilhosa, irmãos, eu terminei. Posso pedir para vocês colocar de pé?